Então, minha gurizada, a gente viu a estrutura do DNA, a fita dupla, dupla hélice, nucleotídeos, pontes de hidrogênio e por aí vai. E agora, então, chega a hora da gente entender como a molécula do DNA é replicada. Agora a gente vai começar a separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres, que o bicho começa a pegar. Então, nesse tópico é replicação do DNA em procariotos, em organismos procariontes, bactérias da vida. A gente vai ver como é que funciona o processo de replicação do DNA nesses caras, né? Que vão ser a base para a gente entender os eucariotos, que é sempre mais complicado tudo. Mas quase tudo a gente vai usar para entender dos eucariontes. E a gente vai entender quais diferentes enzimas e proteínas agem para acontecer essa replicação do DNA, tá? Então apertem os cintos que agora a coisa vai ficar feia. Se você se lembrou, já ouviram falar, o cromossomo bacteriano ele é circular, ele não é que nem dos eucariotos lá, uma molécula com início e fim, uma fita, uma linha, um barbante, alguma coisa assim. Ele é uma molécula circular cujas o início e fim se tocam, um círculo, tá? E basicamente a replicação do DNA ela funciona dessa forma assim, ó. A gente tem a dupla fita de DNA, uma, como eu já falei 200 vezes, é por isso que isso é importante saber o sentido da vida aqui, ó. Uma fita é 3 linhas, 5 linhas, a outra fita antiparalela é 5 linhas, 3 linhas. O que acontece, o que a gente viu no experimento lá do Mesosom e Stahl, né? Essa fita dupla ela tem que se abrir para expor os nucleotídeos que tem aqui e eles ser copiados, tá? Só que o que acontece nos procariotos e nos eucariontes também é o seguinte: o que a gente chama de fita 3 linhas e 5 linhas a gente chama de fita líder. Por quê? Porque a molécula de DNA que está sendo sintetizada complementar aqui, ela tem uma extremidade 13 linhas que tem o tal do OH, que de novo, a DNA polimerase precisa da extremidade OH do nucleotídeo para fazer uma ligação fosfodiéster com o fosfato do próximo nucleotídeo e inserir um novo nucleotídeo, assim vai. A outra fita a gente chama de fita retardada, não é que ela é mongolona, não é que ela é burra, a fita retardada porque ela tem um retardo, ela é atrasada a sua síntese, porque ela não tem uma extremidade OH livre e por conta disso ela é sintetizada em pedacinhos, tá? E esses pedacinhos que tem uns gaps, que tem uns buracos, depois vai ser completado para formar essa dupla fita filha aqui e a outra recém-sintetizada da fita líder. Então, isso aqui, ó, nesse processo que a fita do DNA vai se abrindo e vai sendo sintetizado uma nova cadeia complementar, fita líder na fita atrasada, isso forma uma forquilha, essa estrutura que se chama de forquilha, né? E isso acontece nas bactérias dessa forma aqui. A forquilha, que a gente chama de forquilha de replicação, ela tem uma origem, tem um segmento específico que é a origem, e a forquilha segue abrindo o DNA para um lado e sintetizando uma nova molécula de DNA, e para o outro lado também vai abrindo a molécula de DNA e sintetizando as duas novas fitas de DNA, e dessa forma esse cromossomo circular bacteriano é replicado, é duplicado. Convém a gente saber isso aqui, né? As DNA polimerases são as enzimas responsáveis pela síntese de uma nova cadeia, de uma nova fita de DNA. E não existe só uma DNA polimerase. A gente está falando isso aqui de bactéria, tá? A bactéria tem 3 DNA polimerases, que são simplesmente chamadas de DNA polimerase 1, que ela trabalha no reparo de DNA, quando tem algum erro no pareamento de bases, uma mutação, ela repara isso para não haver a mutação. A DNA polimerase 2 também, nas bactérias, trabalha no reparo do DNA. E a DNA polimerase 3 é tão importante quanto, não vou dizer que é a mais importante, que a gente precisa de reparo, né, para não haver mutações, é a que trabalha na síntese de uma nova
cadeia de nucleotídeos ali, de uma fita nascente. Daí aqui tem toda uma explicação em texto para se poder ler em outra aula o PDF dessa aula. E para explicar melhor como acontece essa forquilha de replicação e a inserção de novos nucleotídeos, eu vou ter que usar uma animação tosca que eu fiz, mas uma animação tosca que acredito que pode ajudar a entender como que funciona a replicação e esses tais de fragmentos de Okazaki, que são os pequenos fragmentos que são sintetizados com uns buraquinhos aqui na fita atrasada ou fita retardada, tá? Antes de ir para essa animação para entender como é que funciona essa replicação, a gente precisa dessa informação aqui, ó, como que inicia o tal de complexo de replicação. Por que é complexo de replicação? O negócio não é simplesmente uma enzima só DNA polimerase que vai lá, abre a fita de DNA, insere novos nucleotídeos e acabou a história, né? Existem várias proteínas, enzimas envolvidas no reconhecimento do ponto de origem e como que começa essa replicação, essa abertura da fita de DNA, né? Uma vez que a fita de DNA está aberta, ou seja, os nucleotídeos estão expostos, de novo, àquela ideia básica. A DNA polimerase precisa de uma extremidade OH livre para inserir um novo nucleotídeo e depois outro, depois outro, depois outro e por aí vai até terminar a replicação. Quando a gente abre a cadeia do DNA, a cadeia está aberta, não tem nenhuma extremidade OH livre aqui para a DNA polimerase se atracar aqui e começar a replicação. Daí, então a gente tem esse tal de DNA primase, que é uma enzima que faz o seguinte, ela reconhece um sítio específico e coloca um nucleotídeo com o paramento correto aqui, e esse nucleotídeo vai ter uma extremidade 3' OH livre. Daí, essa primase, ela faz um segmento bem curto, e é o que a gente chama de primer, o iniciador. Então, quando a DNA polimerase chegar nessa porção aqui, ela vai ter uma extremidade OH livre, e para que lado que ela vai fazer a replicação? Para o lado 3', 5', tem essa extremidade OH livre, taca ali um nucleotídeo aqui, vai ter outra extremidade 3' OH livre e vai tacando e vai sintetizando, tá? Isso aqui é o básico para a gente começar a entender como é que funciona. Então, povo, eu fiz uma animação bem básica aqui para a gente enxergar como é que esse negócio, um pouco mais de movimento e visualmente entender um pouco melhor. Então a gente tem a extremidade 3', 5', que a gente chama de fita contínua, que ela vai ser sintetizada continuamente, tá? E a nossa fita retardada, ou a fita atrasada, que ela tem um sentido 5', 3', o contrário, tá? O início do processo é abrir esse cara com uma enzima que se chama de helicase. A helicase, ela desnatura o DNA, ou seja, o que é desnaturar? É tá as bases pareadas com ponte de hidrogênio, a helicase quebra as pontes de hidrogênio e abre a cadeia de DNA para expor os nucleotídeos, que eu não coloquei, mas eles estão aqui, os nossos amigos nucleotídeos, tá? Seguindo adiante, a DNA primase vai inserir um primer, 5', 3', como eu mostrei na última figura, tá? E a DNA polimerase, no caso das bactérias, a DNA polimerase 3, tem a extremidade OH livre. O que ela vai fazer? Ela vai correr aqui a fita do DNA, sintetizando uma nova cadeia de DNA, que eu coloquei com vermelho aqui, inserindo novos nucleotídeos. Isso na fita contínua. Na fita retardada diz que tinha um problema, porque não tem uma extremidade OH livre, porque a nova fita ela vai ter o sentido 3', que tem um OH, para 5', e a DNA polimerase não consegue correr para esse lado, digamos assim. E o que acontece? A gente tem então uma extremidade 5' ali, a DNA primase vai inserir alguns primers nessa porção que está desnaturada, que está aberta da nossa cadeia. Então a DNA polimerase vai conseguir sintetizar um segmento, porque tem uma extremidade OH livre aqui, ó, 5' para 3', tem uma extremidade OH livre aqui. Quando ela chega no próximo primer,
ela vai ter que dar um pulo aqui e vai sintetizar mais um novo fragmento. É isso que a gente chama de fragmentos de Okazaki. O que é o fragmento? Tem um primer aqui, tem uma exonuclease, que são enzimas que removem nucleotídeos, que quebram nucleotídeos. Esse primer é removido, tá? Mais tarde, uma outra enzima que vai sintetizar essa porçãozinha que faltava aqui e vai ficar sem uma ligação aqui, e uma enzima chamada de DNA ligase faz essa ligação desse gapzinho, desse buraquinho que ficou entre um fragmento de Okazaki e outro. E assim a gente vai ter a síntese de duas cadeias novas de DNA na fita contínua e na fita retardada, tá? Só que, Cris, então, esse negócio é bem simples, então, na verdade, só tem essa questão de ter uma extremidade OH livre, daí na fita retardada são vários primers, né? É assim que funciona? Não. Essa aqui é a forma mais simples de entender isso, porque o complexo de replicação, ele corre todo para um lado e existe duas DNA polimerases, só que elas não estão soltas uma para outra, uma replicando para um lado e a outra indo lá na ponta fazendo fragmento de Okazaki para outro. Elas caminham junto. É um complexo cheio de enzima, cheio de proteína, que faz toda a função de abrir o DNA, colocar primer e sintetizar, e tudo para um lado. Só que daí é aí que a coisa começa a complicar um pouco a cabeça da galera quando fica vendo figura, né? Entender esse negócio. É o que eu vou mostrar aqui, ó. De novo, a gente vai ter uma DNA helicase que abre essa cadeia dupla, desnatura o DNA. Uma DNA polimerase vai poder pegar esse primer aqui, ó, e sintetizar de forma contínua na fita contínua, tá? Dessa forma aqui. Só que o que vai acontecer com a fita atrasada ou a fita retardada? Eu já disse que esse negócio caminha tudo junto para um lado só. É meio óbvio até o que é que tem que se fazer. Olha a sacada que é. Vamos voltar no tempo aqui. O que vai acontecer é o seguinte, ó, tem duas DNA polimerase 3 nesse complexo, tá? Elas vão estar, eu deixei de forma mais simples aqui, mas elas estão ligadas a um complexo, um monte de proteína, uma bagunça aqui de proteína e enzimas, tá? E como essa DNA polimerase, ela precisa de uma extremidade 3' livre para poder sintetizar, tá? O que acontece? O que as proteínas fazem aqui, ó? Elas fazem um grampo, fazem um laço. Ok? Agora, a gente tem ainda aqui, ó, a extremidade 5', só que ela dá um laço, um grampo, uma volta, para inverter o sentido para a coisa poder correr para aquele lado. Olha o que vai acontecer. A DNA primase vai inserir uns primers, tá bom? Na fita retardada, e como esse negócio, no caso aqui, vai correr para a direita, todo esse complexo aqui vai correr para a direita, porque ele não vai estar sintetizando, digamos, aqui em cima, que não tem extremidade OH livre. Agora a gente vai ter aqui, ó, 5' para 3'. Na verdade, a gente dando essa volta aqui, essa fita vai ficar com a mesma sentido tipo da fita contínua, ó. Tá 3' para 5', ou seja, se a gente sintetizar aqui, a gente tem uma extremidade 5', 3' para ser sintetizado, ou seja, a gente tem a extremidade OH livre e a DNA polimerase vai lá, alcança o próximo primer, vai dar um pulinho ali, outro primer vai ser inserido, vai se fazendo outro fragmento de Okazaki e esse processo vai continuando até o final. Ou seja, as coisas não são nunca tão simples quanto a gente imagina que é, mas é mais ou menos essa função mesmo que a célula tem que fazer, tá? Dar uma volta para inverter o sentido para a polimerase poder esse complexo todo correr para um lado, porque como eu disse ali, ó, quando a gente tem o cromossomo bacteriano, ele vai correr para ambos os lados, duas forquilhas de replicação até chegar no final lá, se tocar e esse complexo se desmontar. Voltando aqui para a nossa apresentação, tá? Eu mostrei a forquilha com looping, eu coloquei isso aqui como conhecimento épico, porque
porque é bem mais complicado de entender, talvez facilite a gente sempre ter na cabeça que a DNA polimerase precisa de uma extremidade 3' OH. Por isso que eu estressei lá na aula anterior o quão importante era a gente entender o sentido 5', 3', 3', 5', onde é que está fosfato, onde é que está esse grupamento hidroxilo aqui. Então, para finalizar essa aula, eu coloquei um resumo em passos aqui da replicação do DNA, que apesar de eu ter colocado 10 passos aqui para vocês estudarem e lembrarem, é uma coisa simples se a gente ver, por exemplo, essa figura aqui, né? Em resumo, a gente tem uma origem. Quando a gente está falando de procarioto, então a gente está falando de uma origem de replicação de um cromossomo circular, tá? Tem que haver uma abertura da hélice do DNA, uma desnaturação para a DNA polimerase conseguir chegar aqui nos nucleotídeos, que estão desenhados com esses tracinhos aqui. A gente tem a síntese do iniciador de RNA, ou seja, um primer de RNA, tá? E essa bolha e essa dupla forquilha aqui, ela vai se estender para um lado e para um outro. Ou seja, o que a gente vai ter aqui, ó, aqui em cima a gente vai ter a fita líder, tá? Embaixo vai ser a fita retardada, que vai ser feita com vários primers e vários fragmentos de Okazaki, e para esse lado aqui é exatamente o contrário, o inverso, tá? Então a gente tem a forquilha 1 para um lado e a forquilha 2 para o outro lado, até essas forquilhas se tocarem e terminar a replicação do DNA bacteriano. Então na próxima aula eu vou explicar um pouquinho algumas diferenças da replicação do DNA dos procariotos com os eucariotos, mas a gente vai utilizar toda essa ideia de forquilha de replicação, das enzimas de DNA polimerase, de DNA helicase, de DNA de exonuclease, essas enzimas e essas proteínas que a gente viu, só que a gente vai ver alguns detalhes a mais que existem nos eucariotos. Então tá? Valeu, falou, hasta la vista para vocês.